Sinto que, por certo, estão se regozijando, senhoras e senhores, por não terem de ouvir nada mais sobre ansiedade, mas não ganharam nada com isto. O que se segue não é certamente melhor. É meu intento mostrar-lhes hoje também a área da teoria da libido ou teoria dos instintos, onde tem havido igualmente numerosos desenvolvimentos recentes. Não proclamarei que nela tenhamos feito grandes avanços, de modo que os senhores tranquilamente podem poupar-se a qualquer preocupação de aprender acerca dessas teorias. Não, esta é uma região na qual estamos lutando com afinco, no sentido de encontrar nosso rumo e fazer descobertas. Os senhores apenas serão testemunhas de nossos esforços. Aqui também devo retornar algumas coisas de que lhes falei anteriormente. A teoria dos instintos é, por assim dizer, nossa mitologia. Os instintos são entidades míticas, magníficos em sua imprecisão. Em nosso trabalho não podemos desprezá-los nem por um só momento, de vez que nunca estamos seguros de os estarmos vendo claramente. Os senhores sabem como o pensamento popular lida com os instintos. As pessoas supõem existirem tantos e tão diversos instintos quanto aqueles de que elas necessitam no momento. Travessão. Um instinto de autoafirmação, um instinto de imitação, um instinto lúdico, um instinto gregário e muitos outros semelhantes. As pessoas os pegam, por assim dizer, fazem cada um deles desempenhar sua função particular e depois os dispensam novamente. Sempre se nos impôs a suspeita de que, por trás de todos esses pequenos instintos ad hoc, escondia-se algo sério e poderoso, do qual gostaríamos de nos aproximar com cautela. Nosso primeiro passo foi muito modesto. Dissemos a nós mesmos que provavelmente não iríamos perder o rumo se começássemos por separar dois principais instintos ou duas classes de instintos ou dois grupos de instintos, em consonância com as duas grandes necessidades, fome e amor. Por mais ciosamente que em geral defendamos a independência da psicologia de toda outra ciência, aqui se nos impõe o fato biológico inamovível de que o organismo individual vivo está sob o domínio de duas intenções, a autopreservação e a preservação da espécie, que parecem ser independentes uma da outra, que até onde por ora sabemos não têm origem comum, e cujos interesses muitas vezes estão em conflito na vida animal. Realmente, aquilo a cujo respeito estamos falando agora é sobre a psicologia biológica.
estamos estudando os concomitantes psíquicos dos processos biológicos. Foi representando esse aspecto da pessoa que os instintos do ego e os instintos sexuais foram introduzidos na psicanálise. Nos instintos do ego incluímos tudo o que tinha relação com autopreservação, afirmação e engrandecimento do indivíduo. Aos instintos sexuais tivemos de atribuir a diversidade necessária à vida sexual infantil e pervertida. No decorrer da investigação das neuroses, vimos a conhecer o ego como poder limitante, repressor e as tendências sexuais como sendo poder limitado e reprimido. Acreditávamos, pois, que tínhamos claras provas não só da diferença entre os dois grupos de instintos, mas também do conflito entre eles. O primeiro objeto de nosso estudo era só os instintos sexuais, cuja energia denominávamos libido. Foi em relação a eles que procuramos clarear nossas ideias a respeito do que é um instinto e do que se devia atribuir-lhe. Aqui temos a teoria da libido. O instinto, por conseguinte, distingue-se de um estímulo pelo fato de surgir de fontes de estimulação situadas dentro do corpo, de atuar como força constante de a pessoa não poder evitá-lo pela fuga, como é possível fazer com um estímulo externo. Em um instinto, podemos distinguir sua origem, seu objeto e sua finalidade. Sua origem é um estado de excitação do corpo. Sua finalidade é a remoção dessa excitação no caminho que vai desde sua origem até sua finalidade. O instinto torna-se atuante psiquicamente. Imaginamo-lo como uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão que deriva seu nome triebe. Fala-se em instintos ativos e passivos, mas seria mais correto falar em instintos com finalidades ativas e passivas. Isso porque também se faz necessário um dispêndio de atividade para atingir uma finalidade passiva. A finalidade pode ser atingida no corpo da própria pessoa. Via de regra, inclui-se um objeto externo com relação ao qual o instinto atinge sua finalidade externa. Sua finalidade interna permanece sendo a modificação corporal que é sentida como satisfação. Não ficou claro para nós se a relação do instinto para com sua origem somática confere-lhe uma qualidade específica. Em caso afirmativo, qual seria esta? A evidência da experiência analítica mostra como fato indubitável que os impulsos instintuais provenientes de uma fonte ligam-se àqueles que provêm de outras
fontes e compartilham de suas vicissitudes e que, de modo geral, uma satisfação instintual pode ser substituída por outra. Deve-se admitir, contudo, que não entendemos isto muito bem. As relações de um instinto com a sua finalidade, com seu objeto, também são passíveis de modificações. Ambos podem ser trocados por outros, embora sua relação com o seu objeto seja não bastante a que cede mais facilmente. Um determinado tipo de modificação da finalidade de mudança do objeto na qual se levam em conta nossos valores sociais é descrito por nós como sublimação. Ademais, temos motivos para diferenciar instintos que são inibidos em sua finalidade travessão, impulsos instintuais oriundos de fontes bem conhecidas nossas, com uma finalidade inequívoca, os quais, porém, sofrem uma parada no caminho rumo à satisfação, de maneira que se efetua uma duradoura catexia objetal e se estabelece uma permanente tendência de sentimento. Tal, por exemplo, é a relação do sentimento de ternura que, sem dúvida, se origina das fontes da necessidade sexual. Invariavelmente renuncia à sua satisfação. Os senhores constatam quantas características e vicissitudes dos instintos ainda fogem à nossa compreensão. Aqui se deve mencionar mais uma diferença que aparece entre os instintos sexuais e os instintos de autopreservação, e que seria da maior importância teórica que se aplicasse aos grupos como um todo. Os instintos sexuais fazem-se notar por sua plasticidade, sua capacidade de alterar suas finalidades, sua capacidade de se substituírem, que permite uma satisfação instintual ser substituída por outra, e por sua possibilidade de se submeterem a adiantamentos do que acabamos de dar um exemplo adequado nos instintos inibidos em suas finalidades. Agradar-nos-ia negar essas características aos instintos de autopreservação, dizer que estes são inflexíveis, não admitem atraso, são imperiosos num sentido muito diverso e têm uma relação bem diferente com a repressão e a ansiedade. Mas uma breve reflexão nos diz que essa posição excepcional se aplica não a todos os instintos do ego, mas apenas à fome e à sede, e evidentemente se baseia numa característica peculiar das fontes desses instintos. Uma boa parte da impressão de confusão causada por tudo isso se deve ao fato de que não consideramos em separado as alterações que a influência do ego organizado efetua nos impulsos instintuais que originalmente pertenciam
ao id, encontramo-nos em solo mais firme quando investigamos a maneira como a vida dos instintos serve à função sexual. Nesse ponto, temos adquirido conhecimentos bem definidos, com os quais também os senhores já estão familiarizados. Não é que reconheçamos, pois, o instinto sexual que seja, desde o início, o veículo de uma corrente dirigida para a finalidade da função sexual, a união das duas células sexuais. O que vemos é um grande número de instintos componentes que surgem de diferentes áreas e regiões do corpo que se empenham por obter satisfação muito independentemente uns dos outros, encontram essa satisfação em algo que podemos chamar de prazer do órgão. Os genitais constituem a última dessas zonas erógenas e o nome prazer sexual não pode ser abstraído do respectivo prazer do órgão. Esses impulsos que buscam o prazer não são todos agrupados na organização final da função sexual. Muitos deles são postos de lado como inservíveis pela repressão ou por outros meios. Alguns deles são desviados de sua finalidade pela maneira extraordinária que mencionei e usados para reforçar outros impulsos. E ainda outros subsistem em papéis secundários e servem à execução de atos introdutórios à produção de pré-prazer. Os senhores já sabem como, no decorrer desse desenvolvimento prolongado, podem ser reconhecidas diversas fases da organização primitiva e também sabem como essa história da função sexual explica suas aberrações e atrofias. A primeira dessas fases pré-genitais é conhecida como fase oral, porque, de conformidade com a maneira como um lactante é alimentado, a zona erógena da boca domina o que se pode denominar de atividade sexual desse período da vida. Numa etapa seguinte, passam a primeiro plano os impulsos sádicos e anais, sem dúvida em conexão com o aparecimento dos dentes, o fortalecimento do aparelho muscular e o controle das funções esfincterianas. Aprendemos numerosos detalhes interessantes a respeito desse estágio notável do desenvolvimento em particular. Em terceiro lugar, vem a fase fálica, na qual, em ambos os sexos, o órgão masculino e o que corresponde a este nas meninas assume uma importância que não pode mais ser negligenciada. Reservamos o nome de fase genital para a organização sexual definitiva, que se estabelece após a puberdade, na qual o órgão genital feminino pela primeira vez encontra o reconhecimento que o órgão masculino havia adquirido muito tempo antes. Até aqui, tudo isso é repetição
sediça. E não devem os senhores supor que as muitas coisas que não mencionei desta vez não tenham mais validade. Essa repetição fez-se necessária de modo que eu pudesse utilizá-la como ponto de partida para um relato dos progressos em nossos conhecimentos. Podemos orgulhar-nos de haver aprendido muita coisa nova, especialmente acerca das primeiras organizações da libido e de havermos obtido uma compreensão mais nítida da importância daquilo que é antigo, e para demonstrar isto, dar-lhes-ei pelo menos alguns exemplos. Abraham mostrou em 1924 que se pode distinguir dois estádios na fase sádico-anal. O primeiro desses estádios é dominado pelas tendências destrutivas de destruir e de perder, e o segundo estádio por tendências afetuosas para com os objetos, tendências de manter e de possuir. É no meio dessa fase, portanto, que a consideração pelo objeto aparece pela primeira vez como precursora de uma catexia erótica ulterior. Da mesma forma, estamos certos ao fazer uma subdivisão semelhante na primeira fase, a fase oral. No primeiro subestádio, o que está em questão é somente a incorporação oral. Não há absolutamente ambivalência em relação ao objeto, o seio materno. O segundo estádio, caracterizado pelo surgimento da atividade de morder, pode ser descrito como estádio oral sádico. Este mostra pela primeira vez os fenômenos da ambivalência que se tornam tão mais claros posteriormente na fase sádico-anal. O valor dessas novas distinções pode ser verificado, especialmente se procurarmos os pontos disposicionais na evolução da libido em determinadas neuroses, tais como a neurose obsessiva ou a melancolia. Aqui os senhores devem recordar o que já temos aprendido acerca da correlação entre fixação da libido, disposição e regressão. Nossa atitude para com as fases da organização da libido modificou-se um pouco de um modo geral, ao passo que anteriormente enfatizávamos principalmente a forma como cada fase transcorria antes da fase seguinte. Nossa atenção agora dirige-se aos fatos que nos mostram quanto de cada fase anterior persiste junto a configurações subsequentes e depois delas, e obtém uma representação permanente na economia libidinal e no caráter da pessoa. Tornaram-se ainda mais interessantes os estudos que nos ensinaram com que frequência, sob condições patológicas, ocorrem regressões a fases anteriores e que determinadas regressões são características de determinadas formas de
doença. Não posso, contudo, entrar nesse assunto. Aquele faz parte da psicologia especializada das neuroses. Temos conseguido estudar as transformações do instinto e processos similares, especialmente no erotismo anal, as excitações que surgem das fontes da zona erógena anal, e causou-nos surpresa a multiplicidade de usos a que esses impulsos instintuais são destinados. Talvez não possa ser fácil livrar essa zona específica daquele menosprezo em que caiu no curso da evolução. Deixemos, pois, que Abraham nos lembre que, embriologicamente, o ânus corresponde à boca primitiva que migrou para baixo, para a parte terminal do intestino. Temos constatado ainda que, depois que as fezes, os excrementos de uma pessoa perderam seu valor para essa pessoa, esse interesse intestinal derivado da origem anal transfere-se para objetos que podem ser dados como dádivas. E isto é exatamente assim, pois as fezes foram a primeira dádiva que uma criança pôde dar, algo que ela pôde entregar por amor a quem estivesse cuidando dela. Depois disso, correspondendo exatamente a mudanças análogas de significado que ocorrem na evolução linguística, esse antigo interesse pelas fezes transforma-se no grande valor concedido ao ouro e ao dinheiro, mas também contribui para a catexia afetiva de bebê e de pênis entre as crianças, as quais por longo tempo conservaram a teoria da cloaca. Constitui convicção universal que os bebês nascem do intestino como o excremento. A defecação é o modelo do ato do nascimento. No entanto, também o pênis tem o seu precursor na coluna fecal, que enche e estimula a membrana mucosa do intestino. Quando uma criança muito a contragosto vem a perceber que há criaturas humanas que não possuem pênis, este aparece-lhe como algo destacável do corpo e se torna inequivocamente análogo ao excremento, que foi a primeira peça de material corporal a que teve de renunciar. Assim, uma grande parte do erotismo anal é transportada para a catexia do pênis. O interesse por essa parte do corpo tem, contudo, além de sua origem anal erótica, uma origem oral, que talvez seja ainda mais poderosa, pois quando a sucção chega ao fim, o pênis também se torna herdeiro do mamilo do seio materno. Se não se está cônscio dessas conexões profundas, é impossível orientar-se nas fantasias dos seres humanos, nas suas associações que são tão influenciadas pelo inconsciente e na sua linguagem sintomática: fezes, dinheiro, dádiva, bebê, pênis, são aí tratados como se significassem a mesma coisa.
e representados também pelos mesmos símbolos, e não devem esquecer que apenas pude dar-lhes informações muito incompletas. Rapidamente posso acrescentar, talvez, que o interesse pela vagina que desperta mais tarde também é essencialmente de origem anal-erótica. Isso não é de causar admiração, de vez que a vagina, para tomar emprestada uma expressão adequada de Lu Andreas Salomé, 1916, é alugada do reto na vida dos homossexuais que fracassaram na complementação de uma parte do desenvolvimento sexual normal. A vagina é representada pelo reto. Nos sonhos, muitas vezes aparece um local que era anteriormente um só compartimento, mas que agora está dividido em dois por meio de uma parede ou vice-versa. Isto sempre significa a relação entre vagina e intestino. Também é fácil compreender como, nas meninas, aquilo que é inteiramente um desejo nada feminino de possuir um pênis normalmente se transforma no desejo de ter um bebê e, portanto, no desejo de ter um homem detentor do pênis e doador do bebê, de modo que nisto podemos ver também como uma parte do que originalmente era interesse anal erótico obtém acesso à organização genital subsequente. Durante nossos estudos das fases pré-genitais da libido, também adquirimos novas compreensões internas, insights da formação do caráter. Verificamos existir uma tríade de traços de caráter que se encontram juntos com grande regularidade, ordem, parcimônia e obstinação, e da análise de pessoas que mostram esses traços, inferimos que estes se originam de seu erotismo anal, que foi absorvido e utilizado de maneira diferente. Por conseguinte, falamos de um caráter anal, no qual encontramos essa notável contribuição e assinalamos um determinado contraste entre o caráter anal e o erotismo anal inalterado. Descobrimos, ademais, uma vinculação semelhante, contudo, talvez ainda mais definida, entre ambição e erotismo uretral. Uma notável alusão a essa correlação pode ser observada na lenda segundo a qual Alexandre Magno nasceu na mesma noite em que certo Heróstrato ateou fogo ao venerado templo de Ártemis em Éfeso por simples desejo de obter fama. Assim pareceria que os antigos não desconheciam essa correlação. Os senhores naturalmente sabem quanto o urinar tem a ver com fogo e com extinguir fogo. Por certo, esperamos que também outros traços de caráter venham a revelar-se de modo semelhante, como cristalização ou formações reativas relacionadas a determinadas estruturas
libidinais, pré-genitais, mas ainda não conseguimos demonstrar esse fato. É agora, no entanto, a ocasião, e eu vou voltar atrás, tanto na história como no meu tema, e novamente abordar os problemas mais gerais da vida instintual. No início, a oposição entre os instintos do ego e os instintos sexuais jazia na base de nossa teoria da libido. Quanto mais tarde começamos a estudar mais detidamente o ego propriamente dito e chegamos à concepção do narcisismo, essa distinção como tal perdeu sua razão de ser. Em casos raros pode-se observar que o ego se tomou a si mesmo como objeto e se comporta como se estivesse apaixonado por si próprio. Daí o termo narcisismo, tomado do mito grego. No entanto, isso é apenas um exagero extremo de uma situação normal. Chegamos a compreender que o ego é sempre o principal reservatório de libido, do qual emana catexias libidinais de objeto e ao qual elas retornam, enquanto a maior parte dessa libido mantém-se permanentemente no ego. Assim, a libido do ego está sendo constantemente transformada em libido objetal, e a libido objetal em libido do ego, mas nesse caso elas não podiam ser diferentes em sua natureza, e não podia haver sentido em distinguir a energia de uma da energia do outro. Poderíamos ou eliminar o termo libido ou deixar de empregá-lo como sinônimo de energia psíquica em geral. Não mantivemos muito tempo essa posição. Nossa intuição de haver um antagonismo na vida instintual encontrou em pouco tempo uma outra expressão mais nítida. Não é meu desejo, todavia, expor aos senhores a origem dessa inovação na teoria dos instintos. Também ela se baseia essencialmente em razões biológicas. Mostrá-la-ei aos senhores como um produto acabado. Nossa hipótese reside em que existem essencialmente duas classes diferentes de instintos: os instintos sexuais compreendidos no mais amplo sentido, travessão, eros, se preferem esse nome, travessão, e os instintos agressivos, cuja finalidade é a destruição. Quando isto é assim posto diante dos senhores, dificilmente o considerarão novidade. Parece uma tentativa de transfiguração teórica da comum oposição entre amar e odiar, que coincide, quem sabe, com a outra polaridade, atração e repulsão, que a física supõe existir no mundo inorgânico. Contudo, deve-se observar que essa hipótese não o bastante é sentida por muitas pessoas como inovação e, na verdade, como inovação das mais indesejáveis, que deveria ser eliminada tão depressa quanto possível. Suponho que nessa rejeição está em jogo um poderoso fator afetivo, porque necessitamos de tempo tão longo para
nos decidirmos a reconhecer um instinto agressivo, porque hesitamos em utilizarmos em benefício de nossa teoria de fatos que eram óbvios e familiares a todos, teríamos provavelmente encontrado pouca resistência se quiséssemos atribuir a animais um instinto com uma tal finalidade. Todavia, parece sacrilégio incluí-lo na constituição humana. Contradiz muitíssimas suposições religiosas e convenções sociais. Não, naturalmente o homem deve ser bom, ou ao menos de boa índole. Se ocasionalmente se mostra brutal, violento ou cruel, isto são apenas perturbações transitórias de sua vida emocional, na sua maior parte provocadas ou talvez apenas consequências das regras sociais inadequadas que ele até então impôs a si mesmo. Infelizmente, o que a história nos conta e o que nós mesmos temos experimentado não fala nesse sentido, mas antes justifica a conclusão de que a crença na bondade da natureza humana é uma dessas perniciosas ilusões com as quais a humanidade espera seja sua vida embelezada e facilitada, enquanto na realidade só causam prejuízo. Não temos por que prosseguir nessa controvérsia, pois temos argumentado a favor de um instinto agressivo e destrutivo nos homens, não por causa dos ensinamentos da história ou da nossa experiência de vida, mas com base em razões gerais, as quais fomos levados ao examinar os fenômenos do sadismo e do masoquismo. Conforme sabem, denominamos sadismo aquela situação em que o sujeito, para obter satisfação sexual, depende da condição de o seu objeto sofrer dor, maus tratos e humilhações, e masoquismo a situação em que o sujeito sente necessidade de ser ele mesmo o objeto maltratado. Conforme todos sabem, uma determinada mistura dessas duas tendências está incluída nas relações sexuais normais e falamos em perversões quando estas deslocam para o plano secundário os fins sexuais e os substituem por seus próprios fins. E dificilmente os senhores terão deixado de perceber que o sadismo está mais intimamente relacionado à masculinidade e o masoquismo à feminilidade, como se houvesse a presença de um parentesco secreto. Todavia, devo acrescentar que não temos feito progresso nessa área. Ambos os fenômenos, tanto o sadismo como o masoquismo, contudo, muito especialmente o masoquismo, apresentam um problema verdadeiramente enigmático para a teoria da libido, o qual será equacionado apenas se o que constituiu uma pedra no caminho de uma teoria poder tornar-se a pedra angular da teoria que a substitui. É nossa opinião, portanto, que no sadismo e no masoquismo
temos diante de nós dois excelentes exemplos e uma mistura das duas classes de instinto, de eros e de agressividade, e formulamos a hipótese de que essa relação é uma relação modelo, que todo impulso instintual que pudermos examinar consiste em fusões ou ligas parecidas das duas categorias de instintos. Naturalmente, essas fusões far-se-iam nas mais variadas proporções. Assim, os instintos eróticos introduziriam a multiplicidade de seus fins sexuais na fusão, enquanto os outros apenas admitiriam atenuações ou gradações em sua tendência uniforme. Essa hipótese abre-nos a perspectiva de investigações que um dia poderão ser de grande importância para a compreensão de processos patológicos. Isso porque as fusões também podem desfazer-se e podemos supor que o funcionamento será afetado de forma muito grave por desfusões dessa espécie. Essas concepções, porém, ainda são demasiado novas. Ninguém ainda tentou aplicá-las em nosso trabalho. Retornemos ao problema especial que o masoquismo nos apresentou. Se por um momento colocamos de lado seus componentes eróticos, ele nos dá a certeza da existência de uma tendência que tem como objetivo a autodestruição. Se também no que diz respeito ao instinto de destruição e a libido corresponde à verdade que o ego, travessão, porém aqui queremos nos referir preferentemente ao id, a pessoa total, travessão, originalmente inclui todos os impulsos instintuais. Somos levados a pensar que o masoquismo é mais antigo do que o sadismo e que o sadismo é o instinto destrutivo dirigido para fora, adquirindo assim a característica de agressividade. Uma determinada quantidade do instinto destrutivo original pode ainda permanecer no seu interior. Parece que apenas podemos percebê-lo sob duas condições: se está combinado com instintos eróticos no masoquismo ou se com um acréscimo erótico maior ou menor, travessão, está dirigido contra o mundo externo, sob forma de agressividade. E com isso acode-nos ao pensamento a importância da possibilidade de que a agressividade pode não conseguir encontrar satisfação no mundo externo, porque se defronta com obstáculos reais. Se isto acontece, talvez ela se retraia e aumente a quantidade de autodestrutividade reinante no interior. Veremos como é que de fato isto ocorre e como é importante esse processo. A agressividade tolhida parece implicar um grave dano. Realmente parece necessário que destruamos alguma outra coisa ou pessoa a fim de não nos destruirmos a nós mesmos, a fim de nos protegermos contra a impulsão de autodestruição. Realmente uma triste descoberta
para o moralista, contudo, se consolidará por muito tempo, pensando na improbabilidade de nossas especulações. Realmente estranho instinto é este que se volta para a destruição de sua própria morada orgânica essencial. É verdade que os poetas falam dessas coisas, mas os poetas são pessoas irresponsáveis e gozam do privilégio da licença poética. Aliás, essas ideias não são estranhas nem à fisiologia. Atentem para a ideia, por exemplo, da membrana mucosa do estômago digerindo a si própria. Deve-se admitir, contudo, que nosso instinto autodestrutivo exige apoio numa base mais ampla. Afinal, não se pode arriscar com uma hipótese de tão largo alcance, simplesmente porque uns pobres loucos uniram sua satisfação sexual a condições peculiares. Acredito que um estudo mais profundo dos instintos nos proporcionará aquilo de que necessitamos. Os instintos regem não só a vida mental, mas também a vida vegetativa. E esses instintos essenciais exibem uma característica que merece o nosso mais profundo interesse. Não poderemos julgar senão mais tarde se se trata de uma característica geral dos instintos. O fato é que eles revelam uma propensão a restaurar uma situação anterior. Podemos supor que desde o momento em que uma situação, tendo sido uma vez alcançada, é desfeita, surge um instinto para criá-la novamente e ocasiona fenômenos que podemos descrever como uma compulsão à repetição. Assim, toda a embriologia é um exemplo da compulsão à repetição, uma capacidade de regenerar órgãos perdidos. Estende-se amplamente ao reino animal e o instinto de recuperação ao qual, ao lado da ajuda terapêutica, devemos nossas curas, deve ser o remanescente dessa capacidade tão extraordinariamente desenvolvida em animais inferiores, peixes que migram para a desova, pássaros que voam em migração e possivelmente tudo o que qualificamos como manifestação de instinto em animais realizam-se sob as ordens da compulsão, a repetição que exprime a natureza conservadora dos instintos, e não temos de procurar muito por suas manifestações na área mental. Chamou-nos a atenção o fato de que experiências reprimidas e esquecidas da infância são reproduzidas durante o trabalho da análise, nos sonhos e nas reações, particularmente naquelas ocorrentes na transferência, embora seu revivecimento vá de encontro ao interesse do princípio de prazer. Explicamos esse fato com a suposição de que, nesses casos, uma compulsão à repetição vence até mesmo o princípio de prazer. Fora da análise também pode-se observar
algo semelhante a pessoas em cujas vidas se repetem indefinidamente as mesmas reações não corrigidas, em prejuízo delas próprias, assim como há outras pessoas que parecem perseguidas por um destino implacável, embora uma investigação mais atenta nos mostre que tais pessoas, sem se aperceberem, causam a si mesmas esse destino. Em tais casos, atribuímos um caráter demoníaco à compulsão à repetição. Como essa característica conservadora dos instintos pode, contudo, auxiliar-nos a entender nossa autodestrutividade, que situação anterior um instinto desses quer restaurar? Bem, a resposta não é tão difícil encontrá-la. E ela abre amplas perspectivas, se é verdade que, em alguma época incomensuravelmente remota e numa forma que não podemos imaginar, a vida se originou da matéria inorgânica. Então, de acordo com nossa suposição, deve ter surgido um instinto que procurou eliminar a vida novamente e restabelecer o estado inorgânico. Se reconhecemos nesse instinto a autodestrutividade de nossa hipótese, podemos considerar a autodestrutividade expressão de um instinto de morte que não pode deixar de estar presente em todo o processo vital. Ora, os instintos nos quais acreditamos dividem-se em dois grupos: os instintos eróticos, que buscam combinar cada vez mais substância viva em unidades cada vez maiores, e os instintos de morte, que se opõem a essa tendência e levam o que está vivo de volta a um estado inorgânico. Da ação concorrente e antagônica desses dois procedem os fenômenos da vida que chegam ao seu fim com a morte. Talvez os senhores venham a sacudir os ombros e dizer: isto não é ciência natural, é filosofia de Schopenhauer. Mas, senhoras e senhores, por que esse pensador ousado não poderia ter entrevisto algo que depois se confirma por intermédio de uma pesquisa séria e laboriosa? Ademais, não há nada que já não tenha sido dito, e coisas parecidas tinham sido ditas por muitas pessoas antes de Schopenhauer. E mais, o que estamos dizendo não é nem mesmo Schopenhauer autêntico. Não estamos afirmando que a morte é o único objetivo da vida. Não estamos desprezando o fato de que existe vida, assim como existe morte. Reconhecemos dois instintos básicos e atribuímos a cada um deles a sua própria finalidade. Como os dois se mesclam no processo de viver, como o instinto de morte é posto a serviço dos propósitos de Eros, especialmente sendo voltado para fora na forma de agressividade. Estas são tarefas reservadas à investigação futura. Não fomos além do ponto em que essa perspectiva está aberta para nós. Também a questão de saber se o caráter conservador
não poderia pertencer a todos os instintos, sem exceção, se também os instintos eróticos não poderiam estar buscando reconstituir uma situação prévia ao se empenharem por efetuar uma síntese de coisas vivas em unidades sempre maiores. Travessão. Também essas questões devemos deixar sem resposta. Desviamo-nos bastante da nossa base. Relatar-lhes-ei num retrospecto o ponto de partida dessas reflexões sobre a teoria dos instintos. Foi o mesmo que nos levou a rever a relação entre o ego e o inconsciente. A impressão decorrente do trabalho analítico de que o paciente que opõe uma resistência muitas vezes não se apercebe dessa resistência. Todavia, não só o fato da resistência lhe é inconsciente, como também o são os seus motivos. Fomos obrigados a investigar os motivos ou o motivo, e para nossa surpresa encontramo-los numa profunda necessidade de punição, que só podíamos classificar como desejo masoquista. A importância prática dessa descoberta não é menor do que sua importância teórica, de vez que a necessidade de punição é o pior inimigo de nosso trabalho terapêutico. Ela obtém satisfação no sofrimento que está vinculado à neurose e por essa razão aferra-se à condição de estar doente. Parece que esse fato, uma necessidade inconsciente de punição, faz parte de toda doença neurótica. E aqui são inteiramente convincentes aqueles casos nos quais o sofrimento neurótico pode ser substituído por sofrimento de outra espécie. Referirei uma experiência desse tipo. Certa vez consegui livrar uma senhora ainda solteira, já não tão jovem, do complexo de sintomas que a tinham condenado por uns 15 anos a uma existência de tormento, havendo-a excluído de qualquer participação na vida. Sentindo então que estava bem, lançou-se a uma intensa atividade a fim de desenvolver seu talento, que não era pequeno, e de obter um pouco de reconhecimento, prazer e êxito. Embora o momento fosse um pouco tardio, cada um dos seus intentos, porém, terminava quando as pessoas a faziam reconhecer, ou ela própria reconhecia, que já possuía demasiada idade para realizar alguma coisa naquela área. Depois de cada desfecho dessa espécie, uma recaída na doença teria sido a coisa evidente. Porém, ela não conseguia mais efetuar esse fato, e no lugar disso, em cada oportunidade, ela se envolvia num acidente que a colocava fora de ação por um tempo. Ele causava sofrimento, caía e sofria entorse do tornozelo, ou contundia o joelho, ou feria a mão em alguma coisa que estava fazendo, quando tomou consciência de quão grande podia ser sua
participação nesses aparentes acidentes, ela, por assim dizer, mudou de técnica. Em vez de acidentes, surgiram indisposições com as mesmas causas, travessão, resfriados, amigdalites, estados gripais, afecções reumáticas, até que por fim resolveu renunciar às suas tentativas e toda a agitação findou. Pensamos não existir dúvidas quanto à origem dessa necessidade inconsciente de punição. Comporta-se como uma parcela de consciência, como um prolongamento de nossa consciência para dentro do inconsciente, e deve ter a mesma origem que a consciência e corresponde, pois, a uma parcela de agressividade que foi internalizada e assumida pelo superego. Aqui nos bastaria ordenar adequadamente as palavras para que se justificasse para todos os fins práticos chamá-la de sentimento inconsciente de culpa. Teoricamente, com efeito, temos dúvidas quanto a se devemos supor que toda a agressividade que retornou do mundo externo é ligada pelo superego e por conseguinte voltada para o ego, ou se devemos supor que uma parte da mesma está exercendo sua atividade muda e sinistra sob forma de instinto destrutivo, livre no ego e no id. Uma distribuição segundo a última forma citada é a mais provável, porém não sabemos nada mais a esse respeito. Sem dúvida, quando o superego foi instituído pela primeira vez para equipar essa instância, fez-se uso da parcela de agressividade infantil dirigida contra os pais, pelo que lhe foi impossível efetuar uma descarga para fora devido à sua fixação erótica, bem como em virtude de dificuldades externas, e por esse motivo a severidade do superego não corresponde necessariamente à rigidez da criação da criança. É bem possível que, quando há subsequentemente ocasião para suprimir a agressividade, o instinto possa tomar o mesmo caminho que lhe esteve aberto naquele momento decisivo. As pessoas nas quais esse sentimento inconsciente de culpa é excessivamente forte manifestam-se no tratamento analítico pela reação terapêutica negativa, que é tão desagradável do ponto de vista prognóstico. Quando se lhes proporciona a solução de um sintoma que pelo menos deveria acompanhar-se do desaparecimento deste, o que essas pessoas apresentam é, ao invés, uma exacerbação do sintoma e da doença. Muitas vezes basta elogiar tais pacientes por sua conduta no tratamento ou dizer-lhes umas palavras de esperança a respeito do progresso da análise para causar uma inequívoca piora de sua condição.
Um não analista diria que a vontade de se recuperar estava ausente. Se seguirem a maneira analítica de pensar, verão nesse comportamento uma manifestação do sentimento inconsciente de culpa, para o qual estar doente com seus sofrimentos e limitações é exatamente o que se deseja. Os problemas que o sentimento inconsciente de culpa desvendou, suas conexões com a moralidade, a educação, o ciúme e a delinquência são atualmente o campo de trabalho preferido dos psicanalistas. E aqui, num ponto inesperado, emergimos do subterrâneo psíquico para a plena luz do dia. Não posso levá-los mais longe, mas antes de despedir-me dos senhores por hoje, devo retê-los com mais uma sequência de ideias. Tornou-se hábito nosso dizer que nossa civilização foi construída à custa das tendências sexuais que, sendo inibidas pela sociedade, são, com efeito, em parte reprimidas, mas em parte tornaram-se utilizáveis em outros fins. Também temos admitido que, a despeito de todo o nosso orgulho por nossas conquistas culturais, não nos é fácil satisfazer os requisitos dessa civilização e sentir-nos à vontade nela, porque as restrições instintuais impostas a nós constituem uma pesada carga psíquica. Pois bem, o que vimos acerca dos instintos sexuais aplica-se igualmente, talvez ainda mais, a outros instintos. Os instintos agressivos são estes, acima de tudo, que tornam difícil a vida do homem em comunidade e ameaçam sua sobrevivência. A restrição à agressividade do indivíduo é o primeiro e talvez o mais severo sacrifício que dele exige a sociedade. Temos verificado de que maneira simplista se conseguiu domar essa coisa indomável. A instituição do superego que toma conta dos impulsos agressivos perigosos introduz um destacamento armado, por assim dizer, nas regiões inclinadas à rebelião. Mas, por outro lado, se a encaramos exclusivamente do ponto de vista psicológico, devemos reconhecer que o ego não se sente feliz ao ser assim sacrificado às necessidades da sociedade, ao ter que se submeter às tendências destrutivas da agressividade, que ele teria tido a satisfação de empregar contra os outros. É como que um prolongamento na esfera mental do dilema comer ou ser comido, que domina o mundo orgânico animado. Felizmente, os instintos agressivos nunca estão sozinhos, mas sempre amalgamados aos eróticos. Os instintos eróticos, têm muita coisa a atenuar e muita coisa a obviar sob as condições da civilização que a humanidade criou.